Muito bem, vamos lá? Vamos ver agora a concordância verbal. Isso aqui é importante para a gente poder fazer essa transição aqui do nosso material. Tá? A concordância verbal cai demais, então fique atento. Tá? Pessoal, o segredo é qual para a concordância verbal? Vamos ver aqui que eu vou mostrar para vocês. Já falei antes. Concordância verbal é a relação que nós temos entre o sujeito e o verbo. Então, primeira coisa, você acha o verbo e pergunta para ele, ó, vou fazer o que está ali na frente. Quem ou o que? São as perguntas que você faz ao verbo. A resposta disso é o sujeito. Por isso que eu digo isso daqui, ó, é a chave. Para você ter um bom resultado. Tá? Para você ter um bom resultado. Então vamos fazer isso daí vendo cada passo. Qual que é a primeira relação importante que você tem que entender? Basicamente, eu tenho o sujeito mandando no verbo, tá? Então o sujeito manda, verbo obedece, tá? Verbo obedece. Se o sujeito estiver no plural, verbo vai para o plural. Sujeito no singular, verbo no singular. Não importa a posição em que esteja, é um mais um. Então vamos lá. Aqui, ó. Então a gente começa assim. Então complete com as formas verbais. Tá, tem dois verbos aqui, ó, tá vendo? Ocorreu e ocorreram aqui, ó, logo nessa primeira expressão. O que você vai fazer? Você vai fazer a pergunta, olha aqui, ó. A nossa chavinha, quem ou o que para o verbo achar o sujeito, não precisa colocar no plural. Pergunta no singular, eu só quero achar o sujeito. E eu quero o que é mais importante do sujeito, que é o núcleo. Eu não quero tudo, eu quero o núcleo. Ele que é importante. Então, olha só, deixa eu ficar aqui para o caminho. Então, o que acontece aqui dentro desse contexto? Ele fala assim, ó. Ocorreu ou ocorreram nos meses de agosto e setembro sérias crises econômicas? Pergunta, o que foi que ocorreu? Você vai dizer assim, ó, sérias crises econômicas. Mas qual a palavra mais importante? Foram sérias, foram crises ou foram econômicas? Não, foram crises. Então, eu vou marcar crises. Vou apagar o resto e vou deixar crise é o que me interessa. Porque crises ocorreram. Entenderam? Mesma coisa aqui, ó. Não creio que lhe interesse ou interesse em tais pormenores. O que interessa? Resposta, tais pormenores. Então são os pormenores. Então pormenores é plural, é interessem. Tá bom? Ó, vai ou vão aparecer métodos mais eficazes do que esse? O que vai aparecer? Métodos. Só não esqueça que, ó, que eu digo assim, ó, vão aparecer, não é? Mas, ó, minha locução verbal é essa daqui, ó. Vão aparecer. Eu tenho dois verbos. Quem vai para o plural é o primeiro, que é o verbo auxiliar. O segundo fica quietinho, mas fique atento a isso, tá? Para que a medida se concretizasse, olha lá, bastaria ou bastariam mais estímulos por parte do governo federal? Pessoal, o que bastaria? Você fala assim, estímulos. Então, estímulos é plural, fica como? Bastariam. Tá? Depois, não nos coube ou couberam os benefícios que a lei cometia. O que nos coube? Tá? Você vai dizer, fala assim, os benefícios. Então, os benefícios couberam. Então, couberam. Tá? Depois, ó, para a composição da chapa, está ou estão faltando apenas dois nomes? Tá? O que está faltando? Dois nomes. Então, são nomes que estão faltando. Tá? Então, estão
Lembrando, ó, estão faltando. Faltando está no gerúndio aqui, mas é o verbo auxiliar estão que está mandando. Depois, olha lá, na G. Sempre que existir ou existirem problemas, avise-me. O que vai existir? Você fala assim, problemas. Então, sempre que problemas existirem. Tá? Existirem. Depois, surgiu ou surgiram na década passada novos gêneros de música popular? O que foi que surgiu? Tá? Gêneros, novos gêneros. Então, gêneros surgiram. Então, surgiram. Olha lá, vem vindo os funcionários. Quem vem vindo? Os funcionários. Não é plural? Então é o vem. No plural, lembrando, ó, mais uma vez, locução verbal. Ó, tão logo surja ou surjam métodos mais modernos para entender adotar. O que vai surgir? Métodos. Então, métodos surjam, tá? Métodos surjam. Então, vamos lá. O que você entendeu aqui? Que é simples. Por que o meu sujeito é simples? Ele é simples porque o que eu tenho aqui é apenas um núcleo. Isso que tal? Crises, pormenores, métodos, estímulos, benefícios, nomes, problemas, gêneros, funcionários e métodos. Tá? Eu tenho um só mandando, mas eles estão no plural. Então é simples. Sujeito simples. O verbo concorda. O verbo é o quê? Em número, que é plural e singular, e pessoa, que é primeira, segunda e terceira pessoa. Então vejam, essa é a estrutura básica. Daqui para frente a gente continua falando disso, só que agora eu mudo. Eu coloco um mandando e obedecendo, depois eu ponho dois mandando e um obedecendo. O que obedece vem antes ou vem depois. Eu tenho um mandando e dois obedecendo, antes ou depois, entendido? Então a gente tem que ficar atento à estrutura que vem a sequência. Então vamos lá. Por exemplo, agora, complete com os espaços. O orvalho e a chuva sempre agradou ou agradaram muito. O que agradou? Você fala assim, o orvalho e a chuva. Eu tenho dois. Se eu tenho dois, é plural. Agradaram. Tá? Agradaram. Depois, os dias e as noites eram bastante agradáveis. Quem que era agradável? Os dias e as noites. Então, o que eram? Depois, agradavam aquela mulher, o orvalho e a chuva. Olha só, quem que agradava? Falou assim, o orvalho e a chuva. Só que eu posso aqui usar duas possibilidades. Quando eu digo assim, agradavam, eu estou trabalhando com os dois. Tá? Agradavam. Tá? Então, normal, sujeito no plural, verbo no plural. Mas eu posso, como meu verbo está antes, percebeu que o verbo veio antes, eu posso simplesmente concordar com o mais próximo. Então, eu posso dizer o quê? Agradava. E aí, é o mais próximo. Por quê? Porque fica aquela ideia como se o verbo tivesse repetido. Agradava aquela mulher o orvalho e agradava aquela mulher a chuva. Então é como se o verbo ficasse subentendido na segunda. Então ele concorda com o primeiro, dando a ideia de que, se fossem chuvas o orvalho e as chuvas, também seria agradava aquela mulher o orvalho e as chuvas. Por quê? Agradava aquela mulher o orvalho e agradava aquela mulher as chuvas. Tá? Não importa. Tá?
Então agradava aquela mulher orvalho e agradavam aquela mulher as chuvas. Tá? Iria para o plural. Então aqui os dois servem, só entendendo qual é a relação entre eles. Depois, bastante quentes, era ou eram os dias e as noites. Eu tenho os dias e tenho as noites. Mas você percebe que tanto quando eu falo dos dois, quando eu falo de um só, eu tenho o quê? O plural que eram. Eram, tá? Então, olha só. Eram agradáveis. Os dois ou aquele. Então, aí, a minha opção é colocar o quê? O plural. E eu estou dizendo sobre os dois. Então, até aí, pouco importa. Tá? Vamos tirar isso daqui, ó. Que eram os dois ou mais próximo também. Então, o que ele fala? O sujeito pós-posto, o sujeito vem depois do verbo, tá? Ou antes dele. Então, lá, sujeito composto, dois núcleos. Se o sujeito vem antes, o verbo fica no plural. Tá aqui, ó. Agora, se o sujeito vem depois, o verbo fica no plural ou concorda com o sujeito mais próximo, que é o quê? É esse daqui, ó. Tá bom? Só para você ter uma ideia aí de dois exemplos básicos dessa estrutura. Tá? Olha lá, o que muda agora? Agora nós temos uma estrutura que nós vimos em voz passiva. O que é isso? Verbo transitivo direto, mais a partícula C, que é o quê? O pronome apassivador, que é o pronome apassivador. Mais o sujeito. Nós temos aqui, ó, voz passiva sintética. Lembra que nós vimos isso daí? Então, olha só. Independente de qualquer coisa, eu pergunto para o verbo, espera-se ou esperam-se uma nova guerra? Eu falo, espera-se uma nova guerra. E aqui, tá? O que se espera? Você vai dizer novas guerras? Então, esperam-se. Esperam-se novas guerras, tá? Depois, destruiu-se o celeiro. Se eu for usar o mesmo verbo, o celeiro e a varanda, tá? Então, o que se destruiu? O celeiro e a varanda. Então, eu tenho o celeiro, aqui, ó, que foram novas guerras, ó. Foram as guerras. Aqui o celeiro e a varanda. Não veio antes? Mesma regra. Ou são os dois, tá? Então, destruíram-se. Ou o mais próximo. Destruiu-se o celeiro e destruiu-se a varanda. Tá? Então, nos dois casos, não tem problema. Ou o mais próximo ou os dois. Aqui, ó. Apresentava-se uma teoria nova de regras políticas. O que ele fez? Ele concordou com o mais próximo. Mas aqui, como nós temos teorias, tá? Ou melhor que não, apresentava-se uma teoria. Aqui o quê? Apresentavam-se regras de políticas, o mesmo verbo. Apresentavam-se teorias. Depois, alugou-se o imóvel. E se eu tenho os apartamentos e as casas? Eu tenho dois, mas o mais próximo já é plural. Então, alugaram-se. Tá bom? Olha lá. Conserta-se fogão e geladeira. Ele concordou com o mais próximo. Eu, então, vou concordar ou com o mais próximo ou com os dois. Porque aí dá na mesma. Porque é tudo plural. Então, como é que fica?
consertam-se. Olha lá. Nesta obra paga-se um salário. E nessa outra? 2 salários. Então o quê? Pagam-se 2 salários. Moral da história. Viram que todos os verbos estão com a partícula C, ó. Em todos os casos, eles são o quê? Índice de partícula passivadora ou pronome apassivador. Então, o que eu sei? Quando eu vejo que eu tenho o verbo transitivo direto, mais o pronome passivo, mais o C e mais o sujeito, eu tenho voz passiva sintética. O verbo fica no singular se o sujeito for o quê? Singular. E vai para o plural se o sujeito for plural. Básico, não importa um verbo com 2 núcleos, é assim que funciona. Agora, o que acontece aqui? Eu tenho uma condição diferente. Que eu tenho o meu C, só que ao invés de ter verbo transitivo direto, eu tenho verbo transitivo indireto. Quando eu somo a partícula C, o que eu tenho não é voz passiva, é índice de indeterminação do sujeito. Como meu sujeito é indeterminado e ele vem junto de um termo preposicionado, o termo preposicionado não manda no verbo, tá? Então, o que eu tenho como sujeito? Indeterminado. Como é que fica o sujeito indeterminado? Terceira pessoa do singular. Mas por quê? Se o meu sujeito é indeterminado, eu não sei quem é. Então, o que eu faço? Eu adoto uma forma. Aqui foi adotado do singular. Então, aqui, ó, desconfia-se dos dissimulados. Ah, mas está no plural, mas é termo preposicionado. Isso não manda, esse cara aqui é objeto indireto. Meu sujeito, eu não sei, então é desconfia-se. Mesma coisa, obedecer aos regulamentos. Simples. Obedece-se. Tá? Discordar de suas decisões. Discorda-se, não importa que sejam, obedece aos regulamentos, é objeto indireto. Recorda de suas manias, objeto indireto, acreditar. Acredita-se em seres de outro planeta, porque olha só, em algo. Então, a regra é essa. O meu verbo é verbo transitivo indireto com partícula C, o termo que acompanha é preposicionado, é sujeito indefinido, sujeito indeterminado, perdão. O verbo fica na terceira pessoa do singular. Bom? Quinta condição, muito importante, verbo haver, gente. Isso daqui, ó, faz um asterisco. Isso daqui cai e muito nessa brincadeira, precisa saber fazer, tá? O que ele diz aqui, ó? Sempre. Substitua o verbo grifado haver, mantendo o mesmo tempo imóvel. Então, olha aqui embaixo a conclusão primeiro. O que é importante você lembrar? Que o verbo haver, quando ele for usado no sentido de existir, acontecer e ocorrer, a gente diz que ele é impessoal. Tá? Então não tem pessoa nenhuma. Então o que ele faz? Ele adota, deve ser usado na terceira pessoa do singular. Tá bom? Nós temos aqui sujeito inexistente. Beleza? Só que o que é importante entender? Que o haver é sinônimo de ocorrer, acontecer, existir. Sim. Só que olha só, o haver é verbo transitivo direto. Então, o que ele tem? Objeto direto. Os verbos existir, ocorrer e acontecer são o quê? Eles são verbos intransitivos. Então, o que eles têm? O que eles têm é sujeito. Ou seja, olha essa anotação. O objeto direto do verbo
haver sempre será o sujeito dos verbos existir, ocorrer e acontecer. Então, isso significa o quê? Que pouco importa como está o termo do lado do verbo haver, ele não manda, porque ele não é o sujeito, que nem aqui, ó. Logo existirão pessoas morando no planeta. O que eu vou fazer? Eu vou substituir os verbos existir pelo verbo haver, vou substituir o que está grifado. Então, ó, logo existirão, logo existir, logo que existirão pessoas, o que vai existir? Pessoas. Só que pessoas é sujeito do verbo existir, só que para o verbo haver é verbo transitivo direto. Então, aqui existirão pessoas, sujeito. Quando eu substituo pelo verbo, fica assim, ó, logo haverá pessoas morando na Lua. Quem é pessoas nesse caso? Pessoas agora é objeto direto, tá? É objeto direto. Então ele pode estar no plural, no singular, o verbo haver vai ficar sempre no singular. Mesma coisa, ó, não existiam mais casos de violência. O que existia? Casos. Aqui o que acontece? Não havia casos. Tá? Quem quer casos? Mesma coisa, objeto direto. Tá? Depois, hão de existir apenas pessoas éticas. O que quer existir? Pessoas. Então, como é que fica se eu tiver o existir, puser o haver? Vai ficar o quê? Há de haver apenas pessoas éticas. Então, o que nós temos aqui? Havia casos, há de haver. Tá? O primeiro há é o que muda, porque eu tenho uma locução verbal com o verbo haver, e o primeiro é o verbo haver auxiliar. O auxiliar obedece ao principal. Tá? Então, há de haver. Viu o que acontece quando tem dois verbos? Mesma coisa, deverão existir. Eu vou substituir pelo haver. Como é que fica? Deverão existir problemas. Deverá haver problemas. Tá? Podem ocorrer casos de suspensão. Não são os casos? Então fica como? Pode haver casos. Não muda. Aconteceram, tá? Aulas. Fica como? Houve aulas. Embaixo, eles tinham estudado. Veja, aqui, ó, o meu verbo auxiliar principal. Percebeu que o meu principal não é ocorrer, acontecer, existir? Ele é um verbo normal. Então, o haver é auxiliar, se eu colocar aí no lugar do tinham. Então, eles tinham estudado, eu digo que eles haviam estudado bastante. Eles haviam estudado bastante, não é aqui. Haviam estudado. Tá? Por quê? Porque o estudado não é nenhum dos outros, então o haviam acompanha nesse contexto. Tá? Então lembre-se, para nós, o verbo haver ele só tem uma função, quando ele for ocorrer, acontecer e existir, porque ele é sujeito inexistente.
E a ultimazinha aqui desse bloco é com o verbo fazer, que cai demais, gente. Porque ó, o verbo fazer, olha aqui embaixo. Olha aqui, ó. O verbo fazer, toda vez que ele indicar tempo decorrido ou clima, ele também é impessoal. Isso quer dizer, então, que ele também fica o quê? Na terceira pessoa do singular, que é o chamado sujeito inexistente aqui, ó. Tá bom? Então, por exemplo, ó, faz ou fazem 6 anos que não vejo. Pessoal, 6 anos é tempo decorrido, então é fazem. Faz, né? Perdão, não fazem. Falei besteira. É o faz. Não existe fazem 6 anos, é faz. Tempo decorrido ou clima é impessoal, o verbo na terceira pessoa. Em verdade, ó. Vai ou vão fazer vários anos. Veja que o meu verbo fazer está aqui, ó, tá vendo? Então é vai ou vão? É vai. Por quê? É o verbo fazer indicando tempo. Ó, faz ou fazem invernos. Olha aqui, ó, clima. Então, faz invernos. Conquanto já faça ou façam 5 dias. 5 dias é tempo que não corro. Então, embora já faça. Faz ou fazem 10 anos aqueles fatos. 10 anos é o tempo, então é faz. Tá? O verbo fazer, quando indica tempo decorrido ou clima, é verbo impessoal e deve ficar na terceira pessoa do singular. Não tem jeito. É o nosso chamado sujeito inexistente. Tá bom? É assim. Agora não esqueça. Só isso que é sujeito inexistente? Não. Quando indicar tempo decorrido, vai. Fenômeno da natureza. Então, por exemplo, aqui, ó. Chove nos dias da semana, chove, neva no morro, neva, garoa em São Paulo, garoa em São Paulo, tá? Venta no campo. Venta, garoa. Sempre não tem o sujeito, porque ninguém venta, ninguém garoa, ninguém neve, ninguém chove. Tá? Então nós temos aí o quê? O chamado sujeito inexistente. Sujeito inexistente, verbo sempre o quê? Terceira pessoa do singular, eu não tenho ninguém mandando, então é assim que funciona essa brincadeira. Belezinha? A gente já vê, então, agora a próxima parte de concordância verbal, tá bom? Vamos lá. Segunda parte, concordância verbal 2. Vamos lá. Vamos o quê? Pessoal, muita atenção para isso. O verbo ser, ele é um verbo que tem algumas características particulares. A gente vê em várias situações. Mas, por exemplo, aqui, ó, o que você precisa ficar atento? O verbo ser, ó, quando ele indica data, hora, distância, o verbo vai concordar com a expressão numérica. Concorda com a expressão numérica. Tá? Com a expressão numérica. Essa é a questão que determina local. Só que é data, hora, distância. Porém, você vai ver uma coisa aqui com a data. Quando eu digo, ontem, 1º de maio. O que eu digo ontem? Foi 1º de maio. Tá? Mas quando eu tenho 10 de maio, eu tenho duas possibilidades. Eu posso dizer assim, ó, ontem foram 10 de maio. Ó, um foi, 10 foram. Mas existe uma linha que diz o seguinte, que eu posso dizer assim, ó, ontem foi dia 10
de maio. Então, meu foi concordaria com o dia. Então, eu tenho duas possibilidades. Eu posso entender, ontem foi dia 10, como se estivesse concordando dia 10, ou ontem foram 10 de maio, concordando com 10, entendido? Então, aqui, olha só, quando eu tenho essa expressão, eu posso dizer ontem foi ou foram 10 de maio, por causa disso daqui, é o que você está vendo, tá? Foi por causa da ideia, a ideia subentendida da palavra dia, tá? Aqui, ó. A ideia subentendida da palavra dia. Tá? Então é como se eu entendesse que a palavra está ali. Tá bom? Agora, nas demais, não tem o que falar. Eu falo meia-noite já é. Tá? Porque se a metade da noite é menos singular. E 4 horas da tarde? São 4 horas, nós concordando com horas. E daqui a Santos são 70 quilômetros. Tá bom? Concordei com data, hora e distância. Beleza? Vamos lá agora. O próximo. Quando ele fala sobre coletivo. Então vejam só. O que a gente tem que entender? Que o sujeito, o substantivo coletivo, enxame e tudo mais, o verbo, a concordância na terceira pessoa, tá? Do singular. É verdade, assim, é verbo no singular só. Tá? Agora, se for expressão de sentido, expressão de sentido coletivo. Agora, se for expressão de sentido coletivo com o adjunto no plural, o verbo no singular ou no plural. Como assim? A multidão conseguiu ou conseguiram atravessar? A multidão conseguiu, tá? Por quê? Por causa da multidão. Agora, olha, a multidão de grevistas. O que nós temos aí? Conseguiu, novamente, ou conseguiram. Por quê? A multidão conseguiu, ou os grevistas conseguiram, tá? Então eu tenho sempre essa estrutura, tá bom? Ou os grevistas conseguiram. Mesma coisa, a turma o quê? Reuniu-se. Ontem à tarde. E, tá? Porque é o quê? É a turma. E a turma de alunos? Eu posso dizer, a turma reuniu-se ou reuniram-se. A turma reuniu-se, os alunos reuniram-se. Tá bom? Fala assim, então tem as duas formas de trabalhar, o coletivo, o substantivo na terceira pessoa, ou o determinante. É uma coisa, uma porção de crianças, eu concordo com a porção ou com as crianças, tá bom? Então, uma porção de crianças, o que nós temos? Uma porção brincava, então a porção brincava. E a porção de crianças brincavam, tá? Brincavam. Então, se eu tenho substantivo coletivo, eu posso trabalhar com qualquer uma das duas partes, tá? Qualquer uma delas,
Tá? Entendido? Vamos lá. Depois, olha isso daqui que interessante. Um dos. Veja uma coisa, que eu tenho um e eu tenho dos. Eu tenho uma e tenho das. Pessoal, um e uma é singular, dos e das é plural. Então, quando eu tenho assim, ó, ele é um dos que mais trabalha, eu tenho os dois. Ele é um dos que mais trabalha, ou ele é um dos que mais trabalham. Um trabalha dos que trabalham. Tá? Mesma coisa. Raposa é uma das equipes que participou ou participaram. Então, é uma que participou. Tá? Uma que participou. Das que participaram. Tá? Ou participaram. Então, Raposa é uma das equipes que participou do campeonato, Raposa é uma das equipes que participaram do campeonato. As duas formas são corretas. Tá? Mesma coisa aqui, ó. É um dos filmes que passará, porque é um que passará. Dos que passarão. Dos que passarão. Isso quer dizer o quê? Que quando eu tenho um dos que é uma das que, o meu verbo fica singular ou no plural. Ó, um e uma. Tá? Dos e das. Tá? Um que participou, dos que participaram. Tá bom? Interessante ver isso daí, né? Saber como é que funciona essa ideia. Depois, olha lá. Mais de um. Pessoal, quanto é mais de um? Pessoal, mais de um igual a menos de 2. Logo, é singular. Por quê? 1,99 é mais de 1 e menos de 2. Então, 1,29 ponto percentual. Né, os economistas dizem muito. Né? 1,3 ponto percentual, 2 pontos percentuais. Tá? Então vamos ver. Mais de um filho apoiou ou apoiaram o pai? Mais de um apoiou. Sabia-se, ó, então, mais de um apoiou. Mas sabia-se que mais de um funcionário participou ou participaram da negociata? Participou. Mais de um aluno, mais de um professor. Opa, mais de um com mais de um vai dar mais de 2. Aí eu tenho o quê? Plural. Faltaram. E mais de um irmão abraçou-se ou abraçaram-se? Abraçaram-se. Tá? Só que aqui dá a ideia de reciprocidade. Então, olha só. Verbo mais de um, verbo no singular. Se houver repetição, ó, mais de um com mais de um, ou reciprocidade, o verbo vai para o plural. Tá? Entendido? Ó, repetição. Reciprocidade.
Um abraçou o outro abraçou um. É como se entreolharam. Um olhou o outro olhou um. Existe reciprocidade quando o verbo vai para o plural. Agora, olha só, essa daqui é muito interessante, que ela representa o quê? Não fui eu que fiz este trabalho, tá? Pessoal, aqui eu tenho duas possibilidades. Lembra bem. Assim, ó, eu posso dizer assim, ó, não fui eu que fiz esse trabalho. O que que eu tenho? Quando eu tenho aqui, ó, o sujeito realçado pelo que, quem determina é o termo anterior. Então, não fui eu que fiz, não foste tu que fizeste, não foi ele que fez, não fomos nós que fizemos, não fostes vós que fizestes, não foram eles que fizeram. Tá? Então, sempre quem está determinando é o antecedente do que. Tá aqui, ó. Sujeito realçado pela palavra que, o verbo concorda em número e pessoa com antecedente. Tá? Bonitinho? Agora, aqui embaixo, quando eu tenho quem, o que é para tudo, tá? Para tudo. Mas o quem só para pessoas. Como quem é específico para pessoas, ele entra no jogo também. Então, como assim, ó? Eu posso dizer, não fui eu quem fez, ou não fui eu que fiz. Tá? Ou seja, eu posso usar o quem para fazer concordância ou antecedente. Se for o que, é só o antecedente. Então, não foste tu quem fez, então não foste tu quem fizeste esse trabalho. Não foi ele quem fez, e a outra opção seria fez também, porque eu tenho os dois, tá? Não fomos nós quem fez, ou não fomos nós quem fizemos. Não foste vós quem fez, não fostes vós quem fizestes. Não foram eles quem fez, ou não foram eles quem fizeram. As duas formas são corretas. Fica atenção, porque ele vai pedir para você. Posso substituir um pelo outro, tiro um e coloco o outro? Sempre é possível, tá bom? Sempre é possível. Agora, olha só. Complete com as formas verbais entre parênteses. Minas. Ó, pensa o seguinte, aqui ele está dizendo o seguinte, nome próprio no plural. Existem nomes que já são no plural, não é? Por exemplo, Luiz é o plural de Luí. Carlos e Carlo. Marcos e Marco. Opa, não Masco. Tá bom? Singular e plural. Então, mesmo a pessoa pode ter um nome singular e plural, não muda nada. Então, o sujeito é nome próprio no plural, tá? Por exemplo, só Minas, tá? Minas é nome próprio no plural, mas é o nome de uma cidade. Então, Minas o quê? Possui. Paisagens lindas, beleza? Amazonas é o nome de um rio. Então, Amazonas nasce. Entendeu? Agora, olha, Estados Unidos, eu já tenho o artigo o antes, os. Então, eu não posso dizer os Estados Unidos nasce. Eu posso dizer Estados Unidos nasce. Agora, os Estados Unidos nascem. Tá? Aqui não é nem nascem, né? Mudei. Entraram os Estados Unidos.
entraram. Tá? Por quê? Por causa do artigo. Então, olha só. O sujeito é nome próprio no plural. Com artigo no plural, verbo no plural. Se for sem artigo, como Minas, ou com artigo no singular, o Amazonas, verbo no singular. É importante ver isso daí, saber como é que funciona. Agora veja isso. Ele diz assim, ó. Será ou serão? Então o que nós estamos vendo aqui, na verdade, é uma estrutura que garante, que mostra as possibilidades de concordância. Quando eu digo assim, ó, qual de nós, perceba que eu tenho qual e eu tenho de nós, entendido? Então eu tenho o pronome aqui e aqui eu tenho o pronome. Olha o que acontece aqui, ó. Quando eu digo qual de nós, o qual é dominante. Qual de nós será o preferido. Mas quando eu digo quais, eu posso trabalhar dois tipos. Quais de nós? Quais serão ou quais seremos, porque eu tenho nós aqui funcionando, tá vendo? Então, qualquer uma das estruturas. Então, qual de nós será? Qual será? Quais de nós serão? Quais serão? Ou quais de nós seremos? Tá? Então, quem manda é o pronome que vem antes no plural. Olha aqui, ó. É necessário saber quem de nós. Olha só o que nós temos aqui. O quem no singular, tá? Fica simplesmente o quê? Quem de nós solucionará. O caso. E se eu tiver aqui, ó, muitos de nós? Aí eu tenho muitos de nós, muitos, solucionarão, ou muitos de nós solucionaremos. Então, muitos solucionarão e nós solucionaremos. Então, vejam só. Sujeito por locução pronominal. Ó, verbo na terceira pessoa do singular, desde que o primeiro pronome esteja no singular. Agora, alguns, poucos, muitos, quais? O verbo concordará com isso daqui, ó. Nós, vós, eles. Ou vai para a terceira pessoa do plural, desde que o primeiro pronome esteja no plural. Então, é a ideia que a gente faz. Quando eu tenho plural nos pronomes, alguns de nós, concordo com algum, concordo com nós, concordo com poucos, concordo com o nós, com muitos e com o segundo elemento. Se vier no singular, fica só no singular, terceira pessoa do singular e acabou. É a maneira da gente entender esse grau de concordância dentro da estrutura. Tá bom? Ó, outra coisa muito interessante, quando eu digo assim, ó, João ou José, tá? Perceba que eu estou juntando esse ou. O que é importante saber? Que o meu ou pode ser exclusão ou pode ser soma, né? Quando eu digo João ou José, eu não estou excluindo um, porque ganhará ou ganharão as eleições. Se um ganhar, outro não ganha. Então, João ou José ganhará. Tá? Ganhará. Se um ganhar, outro perde. Mesma coisa, Ricardo ou Alexandre casará. Com Luísa, porque se um casar, outro não casa. Agora, quando eu digo meu pai ou minha mãe,
sempre nos o quê? Quer dizer, quando um ajuda, o outro não ajuda? Não, aí eu tenho o quê? Soma nessa questão, tá? É uma soma. Então, meu pai ou minha mãe sempre nos ajudam. Os dois ajudam, tá? E eu tenho que retificação. O diretor ou os diretores, o quê? Definiram, porque eu concordo com o último, já que é uma correção. Assim como aqui, ó, concordo com o último, tá? Nesse caso, eu concordo com mais. Meu pai ou minha mãe ajudam, tá? É o pai ou a mãe que ajudam. Os dois podem ajudar. Então, olha só. Sujeito ligado por ou, o verbo concorda com o núcleo mais próximo, olha, o José ou Alexandre, tá? Aqui não tem isso, esse B aqui. Ó. Mais próximo dele, ou dele, quando ou indicar o quê? Tá? Olha ali, ó. Exclusão ou retificação. Tá bom? Exclusão ou retificação. Agora, o verbo no plural, se o ou indicar, adição. Tá bom? Se indicar adição. Né? Quando eu digo meu pai ou minha mãe, eu estou somando. Se um faz, outro não faz, não existe isso. Os dois fazem. Esse que é o conceito, a ideia básica lógica disso tudo. E vamos ver mais um aqui, olha só. Que é quando você tem o chamado sujeito oracional. O que eu faço? Quando eu pergunto para o meu verbo, eu espero ouvir o quê? Uma palavra que seja um substantivo ou um pronome, que é quem manda no verbo, pronome no lugar de um substantivo. Mas quando eu pergunto para o meu verbo que aparece uma estrutura com outro verbo dentro, ou só o verbo, ou uma oração, pessoal, verbo e oração não mandam em verbo. Então, quando quem não tem poder quer mandar, o verbo fica como? Na terceira pessoa do singular. Então, olha só, o que nós temos? Seria ou seriam necessário que eles passassem no concurso? O que seria necessário? Se viu assim, ó, que eles passassem. Opa, então eu tenho sujeito oracional. Então tem que ser seria. Tá? Depois, mesma coisa, seria ou seriam necessário passarem? Tá aqui, ó, só que é uma oração reduzida, então dá na mesma. Seria necessário passarem no concurso. Agora, para passar nos concursos, falou assim, ó, passar nos concursos tem sido nosso objetivo. O que tem sido nosso objetivo? Aqui, ó, passar. É verbo de novo, então tem sido no singular. Tá? Aqui, ó, ainda falta ou faltam comprar os materiais. O que falta? Comprar. Então, olha só. Né? Então, ainda falta, por quê? Porque o que eu tenho aqui é o comprar. Tá? Então, ainda o quê? Ainda falta comprar. Tá bom? E aqui, ó, ainda falta ou faltam todos os materiais de construção da reforma. O que falta? Todos os materiais. Então, agora é faltam. Tá bom? E estes testes nos convêm. O que convém? Os testes. Então, os testes... Opa! Nos convém. Os testes nos convém. Por quê? Porque aqui eu tenho testes e não é verbo. Então, o meu substantivo teste manda, o meu verbo concorda. Então, isso é chamado de sujeito oracional. Tem como núcleo um verbo ou uma oração.
O verbo fica o quê? Na terceira pessoa do singular nesse contexto, tá bom? Bonitinho, é assim que funciona, é assim que a gente tem que entender, tá bom? Então é isso aí. Muito bem. E concordância nominal? O que é concordância nominal? Veja, concordância nominal, eu estou falando dos termos que se ligam à palavra substantiva, a palavra que manda. Então veja, o que eu tenho? Quando eu falo assim, ó, vamos dizer, uma palavra substantiva. Substantiva, tá? A palavra substantiva é o substantivo. Geralmente, o substantivo, palavra substantivada, um pronome. Tá? Essas são palavras substantivas. O que acontece? Essas palavras mandam em quem? No artigo, no numeral, no pronome e no adjetivo. Ou seja, essas palavras aqui, ó, obedecem essas aqui. Tá bom? Então, o segredo é que você saber a quem essa palavra está ligada para saber como é que ela funciona. Por exemplo, aqui, ó, mesmo, próprio. O que a gente faz? A gente diz assim, ó, vai por exemplo, eu vou ficar aqui um pouquinho e depois eu saio a hora que a gente tiver que fazer isso daqui. Né? Ó, complete os espaços com as palavras de parênteses. O mesmo, ó. Ela suturou o seu ferimento. Ela quem? Ela mesma. Ela mesma suturou. Tá? Então, por que nós estamos falando com ela? Ó, essa é a palavra que manda, ela mesma. Embaixo, nós cobraremos essa dívida nós mesmos, porque somos nós. Tá? Olha lá. Todos querem conversar com elas mesmas, porque eu estou trabalhando com elas, tá? Ó, pediram para elas se maquiarem, para elas próprias, tá? Aqui, ó, elas, tá? O padrinho quer falar com eles próprios, são eles, aqui, ó, são eles próprios, tá bom? Estavam, aqui, ó, anexo, anexa, estavam a certidão dos registros. Pessoal, vejam, está anexo a alguma coisa, então o termo preposicionado não é quem está anexo, então são os registros anexos. Registros anexos à certidão, então eles estão anexos, ó, à certidão. Então tem que saber isso daí, tá? Nunca termo preposicionado é que vai dar concordância. Você não faz concordância com o termo preposicionado. Mesma coisa, anexo ou anexo seguiram os contratos. Eu não estou falando dos contratos. Então os contratos anexos. Depois aqui, ó, seguem apresente a lista de exames obrigatórios. Então, o que é? A lista é que vai anexa, tá? Depois, vão os boletins de ocorrência. Como? São os boletins que me interessam. Eles vão anexos, tá? Ó, kit, eu já estou. Kit. Tá? Entenderam? Porque olha só, tudo vai assim, é para você fazer. Ó.
Aqui, ó, anexos os contratos, anexa a lista, anexos os boletins e kit. Quem que tá kit? Eu tô kit. E eles estão o quê? Vocês kits, tá? Aqui, ó, vai incluso ou inclusa a NFE. A NFE. Quem que vai? É a lista que vai inclusa, tá bom? Então é a lista que vai inclusa. E o relatório? O relatório vai incluso. Então não é isso, na verdade. O relatório vai incluso e os relatórios vão inclusos. Tá? Então, olha só. Mesmo, próprio, anexo, incluso, kit, obrigado, mas não importa o que seja. Tá? Eles concordam com o nome a que se referem em gênero e número. Sempre, sempre, sempre vão concordar. Essa é a regra da concordância nominal. Existem outras estruturas, sim, porque o que nós vimos aqui? Ó? Nós vimos, em tese, um adjetivo concordando com um substantivo, não importa onde ele estivesse. Agora, o que a gente vai ver? Olha só. O que acontece quando eu tenho dois substantivos e um adjetivo? Tá? Então, a coisa funciona assim. Ó. Ontem vi filme e novelas animado. O que eu posso fazer? Veja, eu tenho duas possibilidades. Eu tenho assim, ó. Filmes e novelas ou só as novelas? Se eu digo filmes e novelas, tá? Eu digo assim, ó, novelas, filmes e novelas animados ou novelas animadas. Quando eu digo, eu ontem vi filme e novelas animados, os dois são animados. Quando eu digo, ontem vi filme e novelas animadas, só as novelas são animadas, tá? Olhando de baixo, mesma coisa. Ontem vi filme e novela. Vamos lá, ó, filme e novela. E só novela. Então, filme e novela, o quê? Animados. Perceba que eu tenho filme que é masculino e novela que é feminino. Quando eu tenho gêneros diferentes, sempre prevalece o masculino nessa condição. Então, eu tenho filme e novelas animados, dois é plural, gêneros diferentes prevalece o masculino, ou o mais próximo, que é novela animada. Animada. Depois, ontem vi novelas e filmes, então eu tenho plural. E tem plural. Agora veja o que é interessante. Tanto esse, ó, tanto de cima quanto de baixo concorda. Então, quem vale? O de cima. Os dois, eu não posso dizer que é só um. Ah, mas se eu quiser que só o filme seja animado, eu digo ontem vi filmes animados e novelas. Pronto. Eu aproximo, eu inverto a ordem, mas nessa condição, tá? Dois substantivos mais um adjetivo nessa posição, ou concorda com os dois no plural, gêneros diferentes prevalece o masculino, ou concorda com o mais próximo. Olha lá, ontem vi novela e filme, já muda. Por quê? Porque eu tenho novela e filme animados, que são os dois, ou apenas animado, porque é apenas o filme. E ontem vi a apresentação em novela. Ó, agora é tudo feminino.
Então aqui eu tenho que ficar atento, porque ontem vi apresentação e novela, as duas juntas eram animadas, tá? E se fosse apenas a novela, ela seria o quê? Animada. Tá bom? Só isso, animada. Então vai lá. Olha a conclusão. 2 substantivos mais um adjetivo. Então ele diz assim, ó. O adjetivo fica no plural se os gêneros forem diferentes, prevalece o masculino ou concorda com o substantivo mais próximo, que é o que nós vimos. Então atenção, porque na prova ele propõe, pode ser esse ou pode ser aquele. Qual reescritura fica correta? Ontem vi apresentação e novela animadas. Ele fala assim, poderia ser colocado só animada? Sim, só que ele vai concordar só com a novela. Preserva a correção gramatical, mas muda o sentido, porque só a novela é animada agora. Tá bom? Isso daí é importante perceber. 3. O que vai acontecer agora? Eu não tinha 2 substantivos e um adjetivo. Olha ali o que está acontecendo. Meu adjetivo vem para trás. Tá vendo? Aqui, ó. 2 substantivos e o meu adjetivo atrás. Tá? O que acontece? O adjetivo concorda só com o mais próximo. Então, por exemplo, quem que manda? Resposta, argumento, hábito, hábitos e atitudes. Então, por exemplo, resposta, a questão expõe resposta e argumento. E argumento, a questão expõe mau argumento e resposta. Se for hábito no péssimo, o homem demonstrou péssimo hábito e atitude. Se forem hábitos, o homem demonstrou péssimos hábitos e atitudes. Se for feminina, o homem demonstrou péssimas atitudes e hábitos. Então, olha lá. Conclusão, o adjetivo antes de 2 substantivos concorda com o mais próximo. O adjetivo concorda com o mais próximo. Agora, presta atenção. Se o adjetivo se refere ao nome de pessoas, o plural é obrigatório. Por quê? Porque, vejam só, as belas, Natália e Júlia. Mas se eu quiser que seja só a Natália, então você tem que dizer a bela Natália e a Júlia são notáveis atrizes. Tá bom? Mas e se ao invés de ser Júlia fosse o masculino? Tá? Então ficaria os belos Natália e Júlio são notáveis atores. Se for masculino, o masculino manda. Sempre, mas por que masculino? Porque agora é homem. Ah, mas lá em cima é só quando vem primeiro. Aqui, quando é nome de pessoa que representa o homem presente ou pessoas, a situação é outra. Eu não consigo somar Natália com Júlia para dizer que ela são notáveis, é uma notável. Então, as belas Natália e Júlia, as duas têm que ser. Quero dizer só a Natália, então a bela Natália e a Júlia. Tem que botar o artigo para dizer, não tem nem problema da Júlia ser feia. Tá? Falou, mas tem de haver essa construção. Tá certo? Isso daqui é importante a gente perceber. Depois, olha lá. Ele fala quando é aconselhável. Pessoa aconselhável, tá? É o certo. Desaconselhável é o errado. Quando eu digo assim, ó, seu mal
julgamento comprometeu o réu russo e alemão. Gente, o réu não pode ser russo e alemão porque ele não pode ter nascido na Rússia e na Alemanha ao mesmo tempo. Não dá. Ou ele é uma coisa ou ele é outra. Então isso daqui está errado. Não vou usar A e B, não. Depois, seu mau julgamento comprometeu os réus russo e alemão. Quando eu tenho substantivo no plural, posso pôr quantos adjetivos eu quiser. Os réus russo, alemão, búlgaro, dinamarquês, tudo mais. Aí tá certo. Tá? E quando eu tenho determinado pelo artigo. Aqui, ó. Seu mau julgamento comprometeu o réu russo e o alemão. Aí eu posso também colocar o réu russo, vírgula, o alemão, vírgula, o dinamarquês. Também tá certo. Tá bom? Olha embaixo, repetindo. Sua empresa comprou as fábricas. Está no plural, ótimo. Baiana e Paulista, não tem problema. Tá? Quando eu ponho o substantivo no plural, eu posso pôr quantos adjetivos eu quiser, porque cada adjetivo aponta para um substantivo. Tá? Agora, quando eu digo, sua empresa comprou a fábrica Baiana e Paulista, a fábrica não pode ser Baiana e Paulista ao mesmo tempo. Tá? Porque ou ela é da Bahia ou ela é de São Paulo. Então essa daqui está errada. Tá? A não ser que haja algum acordo especial, mas só que se eu falo de pessoa, ou ela é baiana ou ela é paulista. E sua empresa comprou a fábrica baiana e a paulista. Olha aqui, ó, ele colocou o artigo. Então, comprou a fábrica baiana, né, e a paulista. Então aqui está correto. Tá? Então olha a conclusão. Substantivo, mas quantos adjetivos forem? Se o substantivo estiver no plural, não se usa artigo antes dos adjetivos. Os réus russo, alemão e vai embora. Tá? Mas B, se o substantivo estiver no singular, usa-se o artigo a partir do segundo adjetivo com paralelismo. É a forma aconselhável que se diz. Tá? Fala assim, seu mau julgamento comprometeu o réu russo e o alemão. E o réu alemão. Uma questão de economia vocabular, mas que preserva a correção dessa estrutura. Agora vamos lá. E isso é muito importante. Toda vez que eu tiver predicativo, predicativo do sujeito, que é o termo associado pelo verbo de ligação. Tem verbo de ligação? Tem predicativo. Sempre, não, às vezes tem predicativo, você tem verbo de ligação. Mas o importante é você entender o seguinte, ó. Tá vendo aqui, ó? Quando eu determino, eu concordo. Quando eu determino, não. Por exemplo, ó, alimentação balanceada é necessário ao ser humano. E a alimentação é necessária. E esta alimentação balanceada é necessária. Tá bom? Então, olha só. Sujeito determinado por artigo ou pronome, a alimentação, esta alimentação, o predicativo concorda com ele em gênero e número. Tá? Sujeito não determinado por artigo ou pronome, o predicativo fica invariável. Invariável é sempre o quê? Masculino singular. Uma questão de lógica dentro da evolução da estrutura da gramática do país. É sempre assim. Tá? Tem jeito. Tá bom? Sujeito determinado por artigo, sempre o que é invariável, masculino singular. Tá bom? Vamos lá. Olha agora. É o bastante, a mesma coisa. Só que é importante você lembrar que as pessoas não lembram disso daqui. Ó. O bastante é sinônimo de muito. Isso significa o quê? Que se o muito for para o plural, o bastante também vai e tem a mesma função. Se ele não for para o plural, muito, bastante também não vai. Por exemplo, havia
alunos na sala. Não posso dizer havia muitos alunos. Então havia bastantes alunos. Nossas salas são o quê? Muito numerosas, não é? Então são bastante, porque são alunos, que é substantivo, numerosa é adjetivo, então não vai. Tá? Eles perderam o quê? Não são muitas oportunidades, então são bastantes oportunidades. Depois, parecia que... Então, por quê? Porque são as oportunidades, bastante numerosas, bastantes. Falou assim, são bastante numerosas, não tem, porque é advérbio. Mas agora, bastantes oportunidades, sim, porque o bastante é pronome. Tá? Depois, parecia que ela estava confusa. Ela estava o quê? Meio. Porque é advérbio. É meio confusa. Depois, as pessoas pareciam meio preocupadas. Tá? Todas elas, meio isso, meio aquilo. Advérbio de modo. E depois, todos sempre pediam meia porção. Tá, nesse caso é numeral, metade da estrutura. Então, olha só, meio, bastante, caro, barato. Quando são palavras adjetivas, ou seja, que obedecem ao substantivo, variam em gênero e número. Quando são advérbios, obviamente, ficam invariáveis. Como o muito, lá em cima do bastante, ele tanto pode ser advérbio invariável, como pronome que é variável, e elas são sinônimas, quando eu substituo bastante pelo muito, eu já mato, não esquece disso daí, que ajuda bastante dentro dessa condição, dentro dessa estrutura. Tá? Pessoal, pronome de tratamento é um padrão, concordância na terceira pessoa. Vossa Eminência trouxe o quê? Seus novos projetos. Eu não posso misturar a terceira pessoa, tá, com outra. E outra nunca se usa. Qual que é a diferença do vosso para o sua? Tá, aqui, Vossa Excelência. Tá? É quando eu estabeleço o quê? Diálogo direto. Mas não importa, Vossa Excelência, terceira pessoa. Quando eu digo Sua Excelência, eu tenho o quê? Diálogo indireto. Tá? Fala com a pessoa. E aqui? Fala da pessoa. Então, Sua Excelência, tá? Também a terceira pessoa. Diferença do vossa para o sua é o diálogo indireto e o diálogo direto. Falo com a pessoa e falo da pessoa. Tá? Então, a primeira aqui em cima, olha só, está errada. Tá bom? Vamos lá. Vossa Excelência conhece, perfeito. Vossos, não. Seus amigos, está errada também. E Vossas Excelências, nossas, sabeis novidade de vossa. Aqui errou tudo. Vossas Excelências sabem novidades de
seus alunos. Então errou também. Conclusão, pronome de tratamento, concordância sempre na terceira pessoa. Não tem outra alternativa para isso daí não. Tá? Então vamos ver isso daqui, ó. Quando eu tenho a seguinte estrutura, ó. Comprou para o escritório 2 poltronas cinzas. Pessoal, cinza é substantivo. Substantivo não é adjetivo. Se eu tento fazer com que ele trabalhe, ele não aceita. Isso daqui está errado. Tem que ser substantivos cinza. Então está errado. Porque cinza não é cor. Cinza é substantivo. Tá? É o resultado da cor. Depois, as duas amigas apareceram usando blusas rosa e não rosas. Mesma coisa aqui, ó. Então errou de novo. Tá? Também rosa, também assim, ó, cinza. Rosa são substantivos. Quando eu uso substantivo no lugar de adjetivo, ele fica invariável. Depois, apreciava muitos ternos café que recebeu. Beleza. Ternos café. Tá? Então, esse está correto. Então, conclusão, substantivo empregado como adjetivo fica invariável. É isso daí. Ele não muda. Tá? Ele não muda, ele não aceita. Substantivo, não. Tá? Não adianta. Por exemplo, parede de gelo, parede creme, blusa salmão, blusa violeta, blusa lilás. Violeta e lilás são substantivos, são flores, igualzinho rosa, então não tem plural. Usou adjetivo aqui, ó. Substantivo empregado como adjetivo. Fica o quê? Invariável, tá? Ou seja, masculino singular. Então pode ver, cinza, rosa, café, tudo assim, não tem chabu, não tem erro nessa brincadeira. Beleza? É isso aí, minha gente. Até já. Muito bem, minha gente. Vamos começar falando sobre pontuação, tá? Que é outro conteúdo bastante cobrado. E a gente precisa ter algumas noções sobre pontuação quando a gente fala sobre essa estrutura, tá bom? Então, nós temos os pontos, eles de uma maneira geral, eles são, olha só, eles são representativos de algumas expressões, tá? De algumas expressões. Por exemplo, o que é o ponto, tá? O ponto, na verdade, ele simboliza uma postura assumida. Quando eu encerro alguma coisa, eu calo minha boca. Pronto, tá? Esse é o ponto final. Olha a expressão. Mas quando eu estou fazendo uma interrogação, eu falo assim, ó. É daí que surge a interrogação. Estou espantado, eu falo assim, tá? Exclamação, tá? Exclamação. Quando eu estou falando com você e eu interrompo a fala, assim, ó, são as reticências. E quando eu quero dar destaque para alguma coisa, eu falo assim, ó, são as aspas. Entenderam? Falou assim, essas são as representações, né? Dentro de uma estrutura normal. Aí você tem o quê? Essas que são sinais e pontos expressivos. Vamos vendo quais são eles. O primeiro deles é o ponto final. O que o ponto final faz? Ele indica uma frase declarativa. O que é declaração? Quando eu falo alguma coisa, ó, sei exatamente o que aconteceu. Está aqui, ó. Entendido? Está ali a nossa estrutura. Tá? Está ali a nossa estrutura. É um pontinho que indica isso. Separar períodos entre si, tá? Ou então tem um período longo para separar. Eu pego e faço assim, ó. Olha lá. Ele saiu, trancou a porta, não voltou mais. É lógico que eu poderia ter escrito isso daqui, ó, assim, ó. Ele saiu, vírgula.
trancou a porta, vírgula, não voltou mais. Tá? Poderia ter colocado no lugar desse ou estou só respondendo as perguntas que o pessoal faz. Mas da mesma maneira eu poderia substituir por ponto. Lembrando, tem o ponto, eu tenho de ter na sequência a letra maiúscula. Então é sempre comum propor essa substituição dentro desse contexto. Então ponto final aqui, ó, para fazer isso. Outra função, abreviatura. Abreviatura, ó. Por exemplo, avenida, AV ponto, tá? Vossa Excelência, aqui ó, tem outro, tá? Ponto. Assim como em exemplo, aqui ó, que eu usei para estabelecer. Toda vez que eu faço uma abreviatura, a abreviatura tem que ter ponto, faz parte da estrutura, tá? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, que aqui não apareceu, vai aparecer depois. E data, tá? Ou seja, A, B, C, D, E, D, fechamento de data. Fechamento de data é importante, tá? Por exemplo, São Paulo, vírgula. Sempre separa a cidade por vírgula, tá? Vai. 18 de abril de... Estou falando besteira aqui. Vou colocar aqui embaixo, senão vai ficar nas minhas costas. Tá aqui, ó. São Paulo, vírgula. 18 de abril de 2022. Ponto. Aqui, ó, data sempre se fecha assim. Sempre se fecha com ponto final. Não esqueça disso. Tá bom? Depois, 2 pontos. Pessoal, o que são os 2 pontos? Os 2 pontos são 2 mãozinhas assim. É como se eu tivesse feito assim. Eu não sei se eu vou conseguir desenhar, né? Tá? Como se tivesse 2 mãos assim. Eu estou fazendo assim, ó. Param. São os 2 pontos. Tá? Os 2 pontos. Eles representam o quê? Uma apresentação. Tá? Então, o que ele faz? Imagine sempre assim, ó, iniciar a fala dos personagens. Tá? Então, fala assim, ó. Então, o padre respondeu. Lá vem a fala do padre. Parta agora. Entendido? Ó, antes de apostos, orações apositivas, enumerações, sequência de palavras que explicam, resumem ideias anteriores. Então, sempre assim, ó. Meus amigos são poucos, as mãozinhas, tá? Fátima, Rodrigo e Gilberto, tá? Antes de uma citação, tá? Antes de uma citação. Então, citação ele faz aqui, ó. Como já dizia Vinícius de Moraes, a fala do Vinícius de Moraes, tá? Que o amor não seja eterno, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure, né? Isso daí é uma fala de quem teve vários amores na vida, né? Não a fala de alguém que sonha com um casamento e viver feliz para sempre, né? São posturas diferentes do nosso Vinícius, tá? Então são os 2 pontos. Reticências, lembra que a reticências, ela é uma parada, né, brusca. Então você tem assim, ó, o que as reticências representam? Primeiro, indicar dúvida ou hesitação do falante. Então você tem aqui assim, ó. Sabe,
Eu queria te dizer que... esquece. Né? Não parece aquela parada assim? Essa é uma das formas de você dizer que a pessoa interrompe. A outra, interrupção de uma frase deixada gramaticalmente incompleta. Falou assim, alô, o João está? Agora não se encontra. Quem sabe se ligar mais tarde? Concorda que isso daqui é assim, ó. Concorda se ligar mais tarde? Ele já poderá ter chegado e irá falar com você. Tá? Então, quem sabe se ligar mais tarde, ele já poderá ter chegado e irá falar com você. Pronto, acabou. Tá? Mas aí eu deixo para a imaginação, deixo para a compreensão dele, é uma forma de economizar. Tá? Ou então, quando eu quero que a pessoa dê continuidade num pensamento. Por exemplo, aqui, ó, final de uma frase em cima, ela era gramaticalmente incompleta. Ele constrói a frase. Na de cima, ela é completa, mas com a intenção de sugerir prolongamento da ideia. Falou assim, eu já terminei, você continua aqui, ó. Sua tez alva e pura como um floco de algodão tingia-se nas faces de longes cor-de-rosa. Então ele está fazendo uma descrição aqui, ó, e aí você começa a imaginar mais, como será o cabelo dela, entendeu? Falou assim, ele já terminou, você é que vai dar continuidade nisso tudo, tá? Ou então indicar a supressão numa frase transcrita. O que é a supressão numa frase transcrita? Né? É quando eu começo a falar de alguma coisa, eu pego um pedaço do texto da prova e falo, pessoal, reescreva a parte que vai de quando penso em você até menos a felicidade. O que ele faz? Ele coloca entre parênteses, tá? Essas reticências para dizer, ó, entre o final e o começo eu tenho um monte de coisa que você pode usar normalmente. Então é uma maneira de as reticências estarem presentes. Importante saber disso, né? 4, parênteses. Pessoal, vamos lá. Eu falo agora sobre os parênteses, porque já que eles estão aqui, é importante entender que os parênteses, independente do que ele faz, ele traz, olha só, uma estrutura muito parecida, tá, com a da vírgula. Como assim? O que é a vírgula, minha gente? A vírgula é uma pausa. A vírgula é uma pausa. Não é para respirar, é uma pausa sintática, né? Ela não aparece no rosto, na fala, ela aparece normalmente. Só que ela vai se ampliando dentro dessa pausa. Essa pausa pode se tornar um ponto e vírgula, que é uma pausa maior. Pode se tornar 2 pontos, que é uma pausa ainda maior, e um ponto final, que já é uma paralisação, tá? Que é uma paralisação. Tá bom? E, ao mesmo tempo, ela pode dar continuidade representando um travessão ou representando os parênteses, só que os parênteses vêm sempre em dobro. Então, o que nós temos aqui? Ó? Uma espécie de gráfico em L, em que nós vemos o quê? Aqui, ó, a pausa crescente. A pausa crescente. Tá? E do lado, se igualando. Então, eu aumento ou igualo. Os parênteses, eles têm a função de dupla vírgula, só que ele tem uma condição mais específica, que não representa a presença de algo. Isolar palavras, frases intercaladas de caráter explicativo e data. Ou seja, eu intercalo, eu coloco alguma coisa ali dentro. Então, por exemplo, Segunda Guerra Mundial, tá aqui, ó. O que eu fiz? Eu mostrei ali de quando até quando vai. Tá? É uma informação a mais, tá bom? Uma informação a mais. Ou então aqui, ó, uma manhã lá no Cajapió, Joca lembrava-se como se fora na véspera, tá? Acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão. Então a mesma coisa aqui, ó. Essa informação que você vê aqui, ó, ela precisaria estar ali? Não, ó. Uma manhã, lá no Cajapió, acordara depois de uma grande tormenta no fim do verão. Quem? O Joca. Acabou.
Então, os parênteses têm essa função, né? Ou seja, construir essa estrutura. Agora, eles também podem substituir a vírgula ou o travessão, olha aqui, ó. Vírgula, travessão, parênteses. Pode, desde que isso daí não comprometa o sentido do texto, lógico, sempre assim. Não? Ponto de exclamação. Pessoal, ponto de exclamação é uma representação gráfica, é uma representação de uma impostação da voz. Tá? Ela representa a impostação da voz. Né? Então, ela sempre vem dentro de uma estrutura de fala. Difícil ela vir, não tem porque ela vir fora da fala, já que ela reflete uma emoção. Aqui, ó. Após um vocativo. Então está aqui o vocativo. Meu filho, não faça assim, porque o vocativo é quando eu chamo alguém para prestar atenção. Então, se eu chamo, eu falo, eu imposto a voz. Depois de imperativo, cale-se. Tá? Olha só. Como fica bem clara essa condição, né? Cale-se. Ou então aqui, ó, após uma interjeição. Ufa. Ai. Né? São expressões que refletem de qualquer jeito uma emoção. Né? E após palavras e frases que denotam caráter emocional, como falou assim, ó. Que pena, mas sempre há impostação da voz. Não esqueça disso. É próprio de uma estrutura de voz, de impostação de voz, que mostra esse tipo de relação, esse tipo de característica. Ponto de interrogação. Como nós falamos, o ponto de interrogação, ele reflete o quê? Uma pergunta. Mas que tipo de pergunta? Pergunta direta. Em que você, o professor, falou assim, ó, como você se chama? Tá? Pronto. E pode, às vezes, vir junto de uma exclamação para representar uma pergunta com uma inveja, com um sentimento. Ó. Quem ganhou na loteria? Interrogação. Falou, você. Tá? Vejam o espanto nessa construção, a dor nessa estrutura está ali representada. E o ponto e vírgula. Lembre-se, o ponto e vírgula ele é uma estrutura de uma pausa maior. Ele geralmente é o quê? Uma organização. E ele vem o quê? Na primeira estrutura, na vertical. Tá? Na vertical. Então, por exemplo, uma lista, um decreto, uma petição, seja lá o que for. Olha o que ele fala. São penalidades disciplinares. Ó, aqui os 2 pontos, lembra? Então ele vai apresentar quais são essas penalidades. Ó, advertência é a primeira. Suspensão é a segunda. Demissão é a terceira. Opa, saiu a cor aqui. Ó. Cassação é a quarta. Destituição do cargo em comissão é a quinta. E, por fim, é o ponto final. Ó. No final, ponto final. O final de toda enumeração é um ponto final. Tá? É um ponto final. Então, para isso que serve o ponto e vírgula nesse contexto. Para organizar nesse sentido. Mas ele também serve quando eu quero organizar, por exemplo, um período muito longo. Tá? Período muito longo. Então, imagina, olha esse período aqui. Ó. O rosto de tez amarelenta e feições inexpressivas, vírgula. Numa quietude apática, vírgula. Era pronunciadamente vultoso, inchado, vírgula. O que mais se acentuava no final da vida, vírgula, quando a bronquite crônica de que sofria desde moço se foi transformando em opressora asma cardíaca. Ponto e vírgula. Fechou o período, mas continua. Os lábios grossos, vírgula. E assim vai.
principalmente aqui, ó, quando você tem orações coordenadas muito extensas, ou orações coordenadas que já tenham sido utilizadas a vírgula, tá bom? Que já tenha sido utilizada a vírgula. É como se eu dissesse para você assim, vai, Maria comprou laranja, ponto e vírgula. Fernanda, café e Renata, mel. Vejam que aqui, ó, o que eu fiz? A Maria comprou laranja. Aí, como eu tenho a vírgula aqui, ó, indicando elipse do verbo, para não parecer que a Fernanda está isolada, eu, por organização, coloquei o ponto e vírgula. Então, o ponto e vírgula ele é para organizar, assim como aqui, ó. Ele organiza, ele separa os períodos, por quê? Porque na primeira parte ele falava do rosto. E na segunda parte ele vai falar dos lábios, tá? Então, para não ficar parecendo que ele está falando uma coisa só, ele falou do rosto, as características, depois vai falar do lábio grosso, o inferior um tanto, ele vai organizando esse período longo que ele está fazendo, tá bom? Isso é ponto e vírgula. Travessão, tá? O travessão. Para que serve o travessão? O travessão também é uma pausa, mas só que, ó, ele tem primeiro a sua construção tradicional, que é o quê? Indicar a fala de uma personagem. Olha lá. O filho perguntou, não veio 2 pontos, aí vem a fala. Pai, quando começarão as aulas? Tá? Aqui deixa eu só apagar uma outra coisa, que eu esqueço sempre, mas que é esse daqui. Que aqui não tem. Deixa eu voltar para o vermelho. Tá? Então ele fala assim, ó. Depois, indicar a mudança de interlocutor. Doutor, o que tenho é grave, fez a primeira personagem falar. Tá? Aí vem a segunda personagem, não se preocupe. Tá? É uma simples infecção, é só tomar um antibiótico que estará bem. Pronto, mudou de um falante para o outro. Ou então unir, olha, vamos entender que aqui parece o hífen, mas é Belém, Brasília. É um travessão isso daqui. Ó. Tá? Para pegar itinerário, a rodovia Belém-Brasília, tá? A rodovia Rio-Santos e assim por diante, tá? Sempre pelo travessão. E a mesma coisa aqui, ó. Quando você pode usar para substituir a vírgula. Lembra que nós falamos? Aqui, ó. O que é isso? É um aposto. Então ele coloca assim, ó. Xuxa, a rainha dos baixinhos, será avó. Pronto, acabou. Está ali construído os travessões, que eu poderia, sem dúvida nenhuma, colocar vírgula, já que é um aposto explicativo. Funcionaria perfeitamente. E os últimos são as aspas. Lembre-se qual é a função das aspas. As aspas representam o seguinte, ó, apontar uma expressão fora do contexto natural. Então, o que eu faço? Ela isola palavras ou expressões que fogem à norma culta. Ó, gíria, estrangeirismo, palavrões, neologismos, arcaísmos, expressões populares. Então, por exemplo, uma gíria, né?
Quando você fala assim, ó, olha isso, pai, e esse pai, como o pessoal diz hoje em dia, papai, né? Olha aí, papai. Papai não é nada, é uma maneira de você chamar as pessoas de uma maneira geral, você nem está falando com papai. Então, papai é uma expressão, uma gíria. Estrangeirismo, atenção para isso, estrangeirismo só quando você tiver versão em português. Então, por exemplo, eu digo assim, ó, vai, hot dog. Eu ponho entre aspas porque eu tenho correspondente que é cachorro quente. Tá bom? Eu tenho cachorro quente. Então, é outra história. Mas, por exemplo, quando eu coloco habeas corpus, eu não tenho uma versão em português. Tá? Fala assim, habeas corpus. Nossa, o que eu fiz aqui? É o meu relógio que encostou, acho. Tá? Habeas corpus é liberdade do corpo. Eu não tenho essa tradução. É outro significado. Então, ele não funciona. Tá bom? Palavrões. Você fala, professor, quando que eu vou usar palavrão? Eu falo assim, eu gosto sempre de criar uma situação que fique clara assim, ó. Por exemplo, imagine que está lá no tribunal, o réu está sendo julgado, o juiz vai infligir a pena a ele e dá a sentença. Quando deu a sentença, aquilo desagrada a mulher do réu, ele pega e levanta e fala, não podia esperar nada diferente de uma merda que nem o senhor. O que ela fez? Ela desacatou a autoridade do juiz dentro do julgamento. Ele pode, provavelmente vai entender que ela está nervosa, mas ele pode o quê? Construir ali um processo de desacato a ela. E se for fazer um relatório, ele vai fazer um relatório formal, mas qual foi o objeto do processo que vai ser criado ali? Nem que seja um processo administrativo, o palavrão que ela falou. Então vai ser escrito assim, ó, fulana de tal, sítio residente, tal, papapá, foi punida verbalmente pelo juiz durante a sessão quando utilizou linguagem vulgar para caracterizar o juiz, abrem aspas, merda, fecham aspas. Por quê? Porque a palavra em si é o objeto daquele processo, então ele precisa aparecer, tá? Mesmo sendo uma palavra vulgar, então ela vai aparecer num texto formal, entre aspas. Neologismos, palavras atuais, palavras que estão empregadas, que estão na moda, tá? Mas que ainda não tem uma referência específica, né? Ela é uma TikToker, tá? Uma influenciadora digital. A expressão influenciadora digital é nova, tá? Então, às vezes, para colocar isso daí, eu posso colocar, preciso não, mas tem palavras mais modernas, palavras que estão ali em evidência agora, né? Cringe, né? Só que apesar de ser em inglês, falo assim, porque as coisas vêm, aqui a gente às vezes emprega essa palavra, né? Uma palavra nova, moderna, ela aparece assim. Arcaísmo é uma palavra velha, é o oposto, que é o que aparece aqui, ó. Maria ganhou um apaixonado ósculo. Ósculo é beijo, tá? Ósculo é beijo, mas se eu quiser caracterizar a pessoa que lhe deu um beijo como uma pessoa velha, ultrapassada, eu não vou dizer que deu um beijo, eu digo que deu um ósculo e coloco entre aspas, tá? Ou então quando a gente disse ali expressões populares, arcaísmos, quando eu falo assim, ó, a festa da Casa Lula foi chocante, você não pode nem... Continua sendo uma gíria? Continua. Por quê? Porque chocante é aquilo que dá choque. Então ainda é uma gíria, por mais antiga que ela seja. Tem que colocar entre aspas, tá? Aqui, ó, por exemplo, feedback. Eu coloco entre aspas aqui, por que o feedback? Porque hoje em dia nós temos, né? Por exemplo, um retorno, né? Uma devolutiva, tá? Uma devolutiva. Que devolutiva não deixa de ser um neologismo também, tá? Mas eu vou colocar o feedback por quê? Porque eu tenho uma versão em português, tá? Quando eu não tenho, eu não mexo, habeas corpus não leva, entendido?
Ou então indicar uma citação textual. Eu vou pegar de alguém, nós já vimos esses casos antes. Ele diz assim, ó. Ia viajar, veja aqui, ó. Ia viajar, viajei 34 vezes às pressas, bufando, com todo o sangue na face, desfiz e refiz a mala. Tá? O prazer de viajar. Essa de... Então, eu peguei um fragmento de um outro texto e trouxe para o meu, eu respeito a autoria e mostro que aquilo é reprodução da fala de outra pessoa e não da minha. Tá bom? Agora, olha a dica. Vamos imaginar que dentro de um texto desse, eu precise colocar aspas de novo. Ou seja, aspas dentro das aspas. Eu uso aspas simples. Então vamos imaginar que eu fosse falar de sangue na face como uma coisa diferente. Eu venho aqui e coloco o quê? Aspas simples para isolar essa expressão. Tá bom? Eu já tenho as aspas completas e aqui as aspas simples, tá? Dentro da outra, para poder fazer. Da mesma maneira como você faz parênteses, aí dentro disso você coloca colchete, aí depois você coloca chave, tá? São formas de você isolar dentro de isolamento, é a mesma coisa que acontece aqui, tá? Então, se dentro de um trecho já destacado por aspas, se fizer necessária a utilização de novas aspas, tá? Elas deverão ser simples, que é isso daqui. Ó. Beleza? É isso daí. Próximo bloco, próxima aula nossa, a gente continua com pontuação, mas já entra principalmente nos casos de vírgula, que são mais sintáticos, que são significativos demais para a prova de vocês. Até mais.